a gente tem que viver aquilo que a gente ensina também. Não adianta eu dizer que a pessoa tem que se cuidar, que ela tem que cuidar do outro, que ela tem que ter compaixão com o outro, e eu não agir dessa forma, né? Então o Instituto Energia Ativa, ele olha muito para a pessoa, e a gente sempre tenta, na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, atender todas as expectativas que ela tem e extrapolar essas expectativas. E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar vocês nesse episódio. E estou acompanhada do Sidney Bolfin. E o Sidney, ele é fundador do Instituto Energia Ativa, mestre de Reiki, formador de reikianos e também é parceiro da Eduz, está aqui com a gente há muito tempo, é psicanalista. Tô muito feliz de receber você, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui. A Eduz eu considero assim minha casa, né? Eu chego aqui, eu fico super à vontade. São pessoas de uma energia maravilhosa, são pessoas que parece que carregam assim a mesma vontade de mudar as coisas, de mudar o nosso redor, e para mim é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui. E a gente tem esse desejo mesmo. Inclusive, talvez esse episódio sirva para mudar alguma coisa nas pessoas que estão em casa. E aí já falo para vocês, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai fazer sentido ouvir um pouco da nossa conversa hoje. Aqui na descrição do vídeo também tem as redes sociais do Sidney para vocês acompanharem. E aí todo o rolê, ativa o sininho para os próximos episódios, se inscreve, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se tá fazendo sentido para vocês. Coisas do tipo basicão de YouTube que vocês conhecem. E já queria começar, Sidney, perguntando como que começou a sua jornada. Em que momento você se identificou como facilitador de práticas energéticas? Então, começou numa busca interna. Eu queria resolver umas coisas dentro de mim, assim, que eu achava que estava muito ligado a questões energéticas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, principalmente as religiões, principalmente entender o mecanismo de cada uma. Fui ligado, né? Frequentei diversas religiões ao longo da minha vida, porque eu estava nessa busca interna. E fui apresentado para o Reiki no momento em que eu tive uma grave cólica renal. E aí me recomendaram o Reiki, eu fui, fiz uma sessão de Reiki, me apaixonei. Aí falei assim, olha, eu vou estudar isso aqui. E na época, isso lá pro ano 2000, 2002, era muito difícil o acesso. E era muito caro também. Então não era tão disponível quanto é hoje, tão facilitado quanto é hoje. E aí eu comecei a estudar, comecei a colocar em prática, me tornei mestre de Reiki, né? E percebi que aquilo era muito bom. E eu pensava sempre, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar como terapeuta. Naquela época eu ainda não imaginava ensinar ninguém, eu não imaginava formar ninguém. E aí tô seguindo a vida, tô aplicando as terapias em mim, nas pessoas próximas a mim. Aí quando foi em 2018, por aí assim. Caramba, de 2002 a 2018. Porque nesse período todo eu só usava para mim e para as pessoas próximas. Aí a minha mãe foi diagnosticada com uma doença muito grave, né? Até ela sofre com essa doença até hoje, é uma doença degenerativa. E ela estava preparando para se aposentar, era o último ano dela. E ela já ia se aposentar. E aquilo foi sabe assim, virou uma chave dentro de mim. Porque eu trabalhava a minha vida inteira esperando eu me aposentar para trabalhar com as terapias. E aí eu vi isso acontecendo com a minha mãe, eu falei, gente, eu não posso esperar. Não eu tenho que começar agora. E aí eu falei, não, vou começar. E aí eu comecei devagarinho, sabe? Com indicação, uma pessoa indicava, outra pessoa indicava, tal. Quando começou a dar certo, eu era concursado. Quando começou a dar certo, aí eu pedi licença, não remunerada, e comecei a trabalhar só com as terapias. E aí chegou
a pandemia. Quando a pandemia chegou, a gente já não conseguia mais atender ninguém, não conseguia trabalhar, né? E o meu mestre Reiki fez um chamado pra gente, quem se sentisse preparado para ensinar online, que começasse a ensinar online. E aí foi aí que eu comecei a ensinar. Por quê? A gente percebeu naquele momento que as pessoas estavam precisando muito de autocuidado. O acesso a ser cuidado pelo outro estava reduzido. Então era um momento em que a pessoa tinha que assumir esse controle e se cuidar sozinha. Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? Não foi uma coisa exatamente planejada que eu fiz, mas elas foram acontecendo. Hoje no Instituto Energia Ativa, a gente já formou milhares de alunos, né? Milhares de reikianos. E isso é um motivo de orgulho para mim, assim, um orgulho bom, né? No sentido de que foram muitas vidas que a gente conseguiu tocar, que a gente conseguiu alcançar. Isso não tem preço, né? Pra gente. Ai, eu imagino, deve ser muito gratificante. E nesse processo de trabalhar com Reiki, a psicanálise ela veio junto ou foi algo que foi emergindo depois? Eu não atuo profissionalmente com a psicanálise, mas eu sentia falta de quê? Chegavam até mim pessoas muito machucadas. Pessoas que carregavam traumas, muitas vezes desde a infância. E eu sentia a necessidade de estar preparado para lidar com as pessoas. Então não era nem para eu tratar essas pessoas, mas para eu saber como acolher, como cuidar, como, sabe, fazer com que ela se sentisse segura naquele espaço. Então, para mim, eu não misturo com o Reiki, né? São coisas distintas, separadas, mas faz parte desse acolhimento, desse entendimento. E a gente usa muito para isso. Que máximo. E agora, eu só quero contextualizar a galera de casa e queria voltar quase todas as casas para que a gente dissesse o que é Reiki. Para quem nunca teve contato com Reiki, nunca ouviu falar, ter clareza do que é Reiki. O Reiki é uma técnica de terapia energética. Muita gente confunde Reiki com religião, porque tem o passe no espiritismo, tem o Jorei na igreja messiânica, que são técnicas de imposição de mãos. O Reiki é uma técnica de imposição de mão, então acaba havendo uma confusão. Ele foi criado no Japão pelo mestre Mikao Usui, que foi o primeiro mestre de Reiki. A gente não chama ele de criador do Reiki, mas sim de redescobridor do Reiki, porque a energia sempre existiu. As técnicas sempre existiram, só que se perderam com o tempo. Então ele conseguiu sistematizar isso numa forma de um sistema que a gente chama sistema de cura natural do mestre Mikao Usui, que a gente dá o nome de Reiki. E esse sistema faz o quê? Ele fortalece a nossa energia vital. O que é a nossa energia vital? É a energia que nos dá a vida. Os japoneses chamam de Ki, os chineses de Chi, os hindus chamam de prana, os cristãos chamam de sopro divino, mas é aquilo que dá a vida pra gente. A gente nasce com uma quantidade gigantesca dessa energia vital e a gente vai perdendo essa energia ao longo da nossa vida. Pela idade, pelo estresse, pela depressão, pelo cansaço físico, tudo isso vai drenando essa nossa energia e a gente precisa repor. Naturalmente, a gente consegue repor essa energia através dos nossos centros energéticos, dos nossos chakras, mas às vezes ele não tem força suficiente, né, dependendo do nível que está a nossa energia, para recarregar a nossa energia vital. E o Reiki, ele vem para isso, né? Quando você se torna um reikiano, né, você passa a ser um canal para canalizar a energia universal, para fortalecer essa energia vital da pessoa, que pode estar obstruído. O que pode obstruir essa energia? Né? Vários fatores, inclusive e na sua grande maioria fatores emocionais que a pessoa vem guardando. Então, o Reiki é essa união da energia universal com a nossa energia vital. Vem para fortalecer essa nossa energia e ele atua no nosso todo. Está atuando ali no nosso físico, está atuando no nosso emocional, no nosso mental e no nosso espiritual também.
Show. E através do instituto, nos cursos do instituto, eu consigo me formar reikiana para fazer em mim e em outras pessoas também? Sim. Os nossos cursos, a gente tem cursos em vários sistemas de reiki. Porque o reiki, ele foi se expandindo. As pessoas foram conhecendo, foram modificando algumas coisas, né, e ampliando a forma com que o reiki atua. Então nós temos desde o curso tradicional, o curso, né, da forma como o mestre Mikao Su ensinava, e temos outras variantes, outros sistemas também. E a pessoa entrando desde o primeiro nível, ela já tem toda essa consciência. A gente diz que o reiki, ele tem 4 bases, né? Então, primeiro é cuidar de você. Primeiro a gente vai buscar iniciar o nosso processo de cura. Mas a gente não vai esperar esse processo terminar para a gente ir para a segunda base, que é cuidar do outro. Então, enquanto a gente cura as nossas feridas, a gente vai ajudar o outro a cuidar as feridas dele. Mas com quem que a gente vai começar? Com a nossa família, com quem está ali ao nosso redor. Para a gente ganhar experiência, para a gente ganhar conhecimento, né? Aí depois a gente vai partir para os objetos, para os lugares, para os ambientes. Então a gente vai limpar a energia do nosso local de trabalho, da nossa casa, dos objetos que a gente compra, dos objetos que a gente encontra na rua, por exemplo. Então esse é a terceira base. E a quarta base é a gente se tornar um terapeuta. Então os nossos cursos, eles vão desde o cuidar de si até o se transformar num terapeuta, que a pessoa pode atuar profissionalmente, né, com o reiki. Que legal. Bastante coisa. É muita coisa. E quando você teve que enfrentar, né, um pouco da história da sua mãe que se confundiu com a sua, imagino que não deve ter sido uma decisão muito fácil de você ter abandonado, principalmente porque na vida real, assim, aqui na vida adulta, a gente meio que se prende à estabilidade. E você era concursado. Sim. Era estável. Sim, isso foi, eu acho que o processo mais difícil que eu passei, assim, tô falando economicamente dizendo, foi o processo mais difícil que eu passei. Porque eu estava acostumado a todo quinto dia útil do mês ter um salário. E de repente eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu comecei a ensinar, eu não tinha mais a garantia de que no final do mês ou no início do mês eu ia ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, assim, foi assustador no começo. Até a minha cabeça entender como isso ia funcionar, como eu ia lidar com isso, demorou um pouco. Mas, graças a Deus, eu consegui vencer essa batalha. Mas eu acho que eu teve um momento que eu precisei queimar a ponte. Porque, como eu te falei, eu pedi licença não remunerada. E aí tinha um prazo de 2 anos. Terminou o prazo de 2 anos, eu tinha que voltar. E aí eu falei, poxa, agora eu não volto mais. Então eu tive que pedir demissão. Quando eu pedi a demissão, aí tipo assim, a empresa cresceu muito. Por quê? Porque eu foquei toda a minha energia ali. Porque antes eu falava, se não der certo eu volto, se não der certo eu volto. E aí teve um momento que não tinha para onde voltar mais, era ou seguir ali ou ia ter que fazer outro concurso depois. E na hora que você queimou a ponte, assim, precisava dar certo. Precisava. O que você trouxe para essa nova carreira, né, que você estava construindo, que você falou assim, nossa, tipo, eu precisava ter esse olhar, construir isso. Porque eu imagino que a galera que está assistindo a gente também tenha muito anseio de viver coisas diferentes e elas precisam ter, no mínimo, uma visão do que elas precisam olhar antes de abandonar tudo. É claro que é muito mais... Algumas realidades são mais difíceis que as outras, mas a gente tá aqui para aprender com o seu exemplo. E entender o que você olhou para, tipo, não, agora minha carreira vai se consolidar, vou trazer mais robustez com esses hábitos, com esses pequenos hábitos. Então, não foi uma mudança brusca, como eu te falei, então foi uma adaptação de 2 anos, né, que eu passei.
E eu acho que o principal conselho é não faça nenhuma loucura, né? É a gente seguir aos poucos. Quando a gente começou lá atrás na Eduz, era white, como é que chama? White belt. White belt, eu ia falar label. Era o white belt, né? Então, assim, a gente tem que começar de algum lugar, mas o importante é a gente começar. Então, dá para conciliar. A pessoa tem um trabalho hoje fixo, um trabalho estável, tem como ela começar no digital. Ela consegue ir aprendendo, porque é um processo de aprendizado. É muito diferente a gente trabalhar no digital. E se eu pudesse dar um conselho para quem está começando nesse momento, é ouvir o cliente, ouvir a pessoa que está lá do outro lado. A gente ouve até hoje muito a pessoa que está do outro lado. E isso nos fortaleceu quando chegou o momento de tomar essa decisão de sair da estabilidade para ir para incerteza, que podia dar muito certo e podia dar muito errado também na vida da gente, né? Então, é ouvir as pessoas que estão lá do outro lado, entender que não é um número que está entrando, é uma pessoa com uma história, com uma... essa pessoa que entra lá do outro lado, ela é o amor da vida de alguém, né? Então, como é que você trata os amores da sua vida? Então, a gente precisa pensar nisso também. Então, é um processo de construção e a gente vai construindo essa confiança, a gente vai sentindo, fortalecendo a cada momento. Então, vai chegar um momento em que você vai olhar para a sua trajetória ali e vai falar, não, eu tenho segurança para seguir no digital, né, e abandonar aquela estabilidade porque eu tenho uma certa estabilidade aqui, porque eu entendi como as coisas funcionam, né, e eu consigo replicar isso e melhorar isso ao longo do tempo. E é o que a gente sempre busca fazer, a gente sempre está aprendendo uma coisa nova, a gente sempre está buscando uma coisa nova, porque se a gente também estaciona, né, acha que está tudo certo, está tudo pronto, a gente também corre o risco de não seguir em frente. Mas olhar aquilo que você está fazendo, ver se é a sua paixão realmente, se é aquilo que você quer fazer. O dinheiro é extremamente importante, mas quando você faz só pelo dinheiro é uma energia que não compensa, né? Então a gente tem que fazer sim, obviamente, buscando lucro, porque o dinheiro é uma energia e essa energia move o mundo, né? O mundo que a gente tem hoje, mas é sempre com esse olhar, com esse sentimento assim, de que eu tô fazendo o que eu gosto, isso tá sendo bom para mim, tá me preenchendo. O que eu tô fazendo tá fazendo a diferença para outra pessoa lá do outro lado. E aí a gente tá no caminho certo para fazer essa transição, né, de Sim, carreira. e a gente consegue validar que o Instituto deu muito certo. Tem milhares de pessoas que foram transformadas pelo material de vocês. Considerando que práticas energéticas, geralmente, as pessoas fazem presencial na região delas. E aí você ofertando isso através da internet, através do marketing digital. Você encontrou alguma barreira de se conectar com as pessoas por não ser esse olho no olho, toque presencial? Ou tem alguma coisa que você utilizou como recurso para se sentir tão próximo dessas pessoas, apesar da distância do digital? Eu tinha muito esse medo, né? E eu sempre achava que eu sempre tinha tratado no presencial. Então o meu medo era, vai funcionar quando a gente fizer no digital? Vai dar certo quando a gente fizer no digital? E quando chegou a pandemia lá atrás, que suspendeu, ninguém podia encontrar ninguém, as pessoas que eu estava tratando, eu tive que começar a tratar online, né? Online ou offline, que às vezes a gente marcava um horário, a pessoa ficava lá quietinha, deitadinha, e eu fazia o envio do reiki para ela. E a gente começou a perceber que tinha resultado, que o resultado estava vindo da mesma forma. Falei, opa, então funciona. E aí a gente começou a perceber, a gente começou a reconhecer uma coisa que a gente percebia, mas que a gente parece que não tinha caído a ficha ainda. Tudo é feito de energia, a energia está em todo lugar,
né? Então, eu consigo, através do reiki, eu consigo enviar energia para uma pessoa em qualquer lugar do país ou qualquer lugar do mundo, né? Então, as primeiras vezes que a gente começou a ministrar o curso de Reiki online, a gente sabia que era possível, sabia que podia, mas a gente ainda ficava assim com aquele apertinho no coração. E depois, quando a gente começou a ver enxurradas de depoimentos, das transformações, das mudanças que aconteceram, a gente falou, não, tá certo, funciona realmente, não é só teoria. Na teoria funcionava, mas a gente queria testar na prática para ver se funcionava também. E a gente hoje tem reikianos espalhados nos 5 continentes. É 5 ou 7? Não sei agora. Tô ruim de geografia. Eu sou péssima de geografia. Mas Nem me arrisca. Em todos os continentes. A gente tem um aluno que só fala francês. Ele não fala português. Mora lá no Canadá. E a esposa é brasileira. E ele se encantou com o curso de Reiki. Ele comprou o curso de Reiki para ele e a esposa era a tradutora dele. Ai, que máximo! Né? Ela ia assistindo as aulas junto com ele e traduzindo para ele o que estava dizendo ali. Né? Então, assim, para a energia não tem barreiras e para o online também não tem barreiras. A gente consegue alcançar as pessoas em todos os lugares. A gente costuma brincar que não é você que encontra o reiki, é o reiki que encontra você, né? Então é o reiki que está buscando essas pessoas que têm essa necessidade, né, de se alinhar, de se reenergizar, de passar esse alinhamento, essa harmonia para outras pessoas também. E você acha que você falou que o reiki encontra a pessoa, né? Então não serve para todo mundo? Nem todo mundo tem esse potencial energético ou esse potencial energético pode ser desenvolvido? O reiki ele não exige dom. Tá. É uma técnica, né? E se é uma técnica, qualquer um consegue aprender. Então não precisa ter idade certa. Se você tem entendimento com 6 anos, você pode ser um reikiano. Se você quer aprender com 100 anos, você pode ser um reikiano. Você não precisa de ter escolaridade, porque o ensinamento ele pode ser transmitido de forma oral. Você não precisa nem saber ler para poder aprender, né? Mas ela precisa estar no momento dela de querer aprender. Porque tem gente que não está nesse momento, né? Por quê? Porque ou não acredita, e não precisa acreditar no reiki para ele funcionar, mas a pessoa não acredita, não quer fazer. Ou a pessoa acha que está vinculada a algum tipo de religião, que isso vai interferir na crença dela, vai interferir na fé que ela professa, então também não é o momento certo para essa pessoa, né? E então assim, não depende da pessoa, depende do momento que ela está vivendo, da abertura que ela tem para aprender alguma coisa nova e transformadora ao mesmo tempo, né? E você falou que o reiki, ele possibilita a energização de coisas e pessoas. Por exemplo, objeto que eu encontrei na rua, que eu comprei, coisas do tipo. Quando a gente olha para pequenos incidentes, doenças, ou a gente consegue utilizar reiki nessas proporções? A energia que eu demando, sei lá, para um objeto que eu encontrei, tem um método diferente em relação a pessoas, os animais. Posso fazer em animais? Pode. Pode? É o seguinte, a energia do reiki, ela é uma energia que só atua para o bem. Ela nunca vai fazer mal, né? Se tudo é feito de energia, eu posso usar a energia do reiki em tudo. Tá. Sem nenhum tipo de contraindicação. Então, quais são o principal que eu posso fazer, o básico que eu posso fazer com a energia do reiki? Primeiro, é transmutar a energia, é limpar a energia. Então eu posso limpar essa energia de pessoas, de objetos, de animais, de plantas, de lugares, de qualquer tipo de coisa. A segunda coisa é energizar. Então eu posso, por exemplo, energizar essa água com a energia do reiki e tomar essa água. Ela vai agir em mim, vai aumentar a minha energia vital, vai dissolver bloqueios de energia, caso eu tenha. Eu posso usar essa energia também para proteção.
Então eu posso criar uma barreira energética ali em volta. Posso usar essa energia para elevar o padrão vibratório de uma pessoa, de um lugar, de um objeto. Por quê? Os objetos, eles ficam com a energia das pessoas que os tocam ou que se aproximam dele. Então, por exemplo, a gente vai almoçar num restaurante. Aquele alimento que a gente vai consumir tem um pouco da energia da pessoa que preparou, né? O talher que a gente vai usar tem um pouco da energia de cada pessoa que já usou ele antes. O prato, a mesma coisa. Então, com o reiki, a gente consegue limpar essa energia, né? Transmutar essa energia que pode ser positiva, dependendo do estado de espírito, dependendo da vibração de quem manipulou aquilo, e pode ser negativa, né? Então a gente tem essa coisa que a gente pode fazer. Fisicamente, como que o reiki pode atuar na gente? O mestre Mikao Usui dizia que o reiki ele não trata a doença, ele trata a pessoa. A gente acredita que a gente tem o nosso corpo físico. Em volta desse nosso corpo físico, a gente tem um corpo energético que é emocional. Em volta do emocional, a gente tem um corpo energético que é o mental. E em volta desse mental, a gente tem o espiritual. Quando surge uma doença no nosso corpo físico, ela já passou pelo espiritual, ela já passou pelo mental, ela já passou pelo emocional para ela chegar aqui. Como o reiki trata todo, se eu estou me equilibrando com o reiki frequentemente, uma coisinha que está começando lá no meu espiritual, eu consigo tratar antes que chegue no meu corpo físico. Se a doença, se o problema já se instalou no meu corpo físico, eu tenho como transmutar essa energia que gerou essa doença, né, para poder eliminar ela do meu corpo. É lógico que o reiki ele não substitui o tratamento médico, mas ele é uma terapia integrativa que vem para auxiliar nesse tipo de tratamento. Eu sou uma prova viva de que o reiki pode ajudar num problema físico. Eu sofria de enxaquecas terríveis e hérnia de disco. Tá? Eu tinha não, porque eu nunca fiz exame depois, então não sei se eu tenho ainda. Mas assim, aqui na lombar, uma hérnia de disco que me travava frequentemente. Eu tava aqui conversando com você, eu levantava, parava. Eu ficava semanas ali travado. Depois que eu comecei a trabalhar com reiki, nunca mais tive isso. A primeira vez que eu fui procurar o reiki foi por uma cólica renal, eu tinha cálculo renal. Depois do reiki, nunca mais eu tive isso, né? Então é lógico, não posso garantir para todas as pessoas que vai funcionar dessa forma exatamente. Mas o objetivo do reiki é trazer essa qualidade de vida para a gente, né? Pode não resolver aquele problema físico, ou aquele problema emocional, ou aquele problema mental, mas vai trazer mais qualidade de vida para a pessoa. Sim, isso já ativando o primeiro pilar lá, que é olhar para si, olhar né? para si. E lá o que você identifica hoje como sendo o maior diferencial do Instituto em relação aos outros conteúdos mesmo de autoconhecimento? Porque a gente vê muito, eu acho que desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é top nicho de digital, né? Tem muita coisa e graças a Deus agrega várias necessidades, né? Que hoje você fala assim, nossa, o diferencial do Instituto Energia Ativa é esse, porque a gente consegue entregar o que os nossos clientes precisam nesse âmbito? Primeiro, a gente ouve muitas pessoas, né? Então, assim, antigamente a gente fazia da seguinte forma: vinha uma ideia na minha cabeça e eu falava, vou fazer esse curso porque as pessoas vão gostar desse curso. Hoje eu não faço assim. Hoje eu tenho as minhas áreas de conhecimento, tenho aquelas coisas que eu domino e tem coisa que eu não domino. Então, entre as coisas que eu domino, eu pergunto para os alunos, o que você quer aprender comigo? Entendeu? Então, assim, a gente entrega aquilo que a pessoa quer receber. E eu acho que o que mais diferencia, além dessa escuta ativa que a gente tem, é o acolhimento. Então, a gente trata cada pessoa com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, né? Então, a gente tem que viver aquilo que a gente ensina também. Não adianta eu
eu dizer que a pessoa tem que se cuidar, que ela tem que cuidar do outro, que ela tem que ter compaixão com o outro, e eu não agi dessa forma, né? Então o Instituto Energia Ativa, ele olha muito para a pessoa, e a gente sempre tenta, na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, atender todas as expectativas que ela tem e extrapolar essas expectativas. Uma outra coisa que a gente faz e que a gente faz há muito tempo é o over delivery. Então a gente sempre entrega mais do que a gente promete. Eu prometi o seu curso vai ter 7 aulas, a gente entrega 9. Você vai ter isso aqui de bônus, a gente entrega uma coisa a mais, entendeu? Porque a gente quer que a pessoa, na hora que abra a plataforma ou na hora que ela receba alguma coisa em casa, que ela abra aquele sorriso, assim, e esse sorriso vai trazer a energia que a gente queria que ela recebesse, entendeu? Então, acho que são 2 coisas que nos diferenciam muito. A gente escutar a nossa audiência, os nossos alunos, e a gente querer encantar eles de todas as formas e sempre entregar mais do que a gente promete. Quando você começou, você estava fazendo sozinho o seu negócio. Isso. Hoje o seu time cresceu muito, inflou muito o time ou não? Não, assim, a gente nunca quis ser grande no sentido de ter muita gente. A gente sempre quis ser grande na relevância daquilo que a gente faz, né? Hoje a nossa equipe são 6 pessoas? 5? Não sei. Os bastidores. Porque todo mundo trabalha remoto. A galera trabalha remoto. Mas, para um negócio, a gente precisa de algumas skills que são específicas. Isso. Técnicas até. Só que vocês estão trabalhando com algo muito específico. Todo mundo no seu time é reikiano ou trabalha com práticas energéticas? Ou alguns colaboradores não têm envolvimento, né? Quando a gente vai contratar as pessoas, a gente fala, a gente vai te liberar todos os cursos para você aprender tudo, né? Por quê? Porque eu acho importante ela saber do que ela tá falando. Sim. Não tem como você atender no suporte e não saber nem para onde vai aquela pergunta, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, as pessoas do suporte, que trabalham no suporte, elas têm acesso ao curso, têm conhecimento, e a gente tem 2 pessoas que são mestres de Reiki também, para atuar no suporte, né? O pessoal do administrativo, o Thiago é reikiano também, trabalha no administrativo, né? Então todo mundo tem ali um certo conhecimento, não precisa, ninguém é obrigado a se tornar um reikiano, né? Mas eu acho legal ter essa noção do que é, até para direcionar o público, né? Conforme vem chegando até nós. Mas é um ambiente tão diferente que eu acho que nem quando eu sonhava que fosse tão bom assim, sabe? A gente fez um evento presencial recentemente, agora em Brasília, no mês de julho, e eu ouvi demais de uma pessoa chegar assim e falar assim, nossa, vocês são presencialmente da mesma forma que são online, né? Que atende a gente online. Por quê? Porque somos nós. Não é que a gente não erra ou que a gente não... A gente erra pra caramba, mas a gente faz na boa intenção de querer acertar e as pessoas conseguem enxergar isso, né? Então é reconfortante pra gente quando a gente consegue corrigir ali um erro que a gente fez e a pessoa ficar feliz, ficar bem com aquilo. Então, para nós é muito bom isso. Imagino mesmo. Então a construção da cultura do Instituto foi meio que genuína, não foi algo que... Isso. A gente... Todo mundo sabe os valores, todo mundo sabe tudo, mas a gente não precisou escrever primeiro para depois ter os valores ou ter a cultura. A gente pegou do que já existia. Vocês já viviam. Eu sempre... o nosso público, ele é majoritariamente acima dos 45 anos, né? Então, a gente... Quando chega alguém novo no suporte, a gente fala, olha... você, quando estiver conversando com a pessoa lá do outro lado,
finja que você está conversando com a sua tia, com a sua avó, com a sua mãe, né? Tenha esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado. E a gente preza muito por isso. É o respeito, é o carinho com as pessoas. E as pessoas sentem e retribuem isso pra gente também, que é maravilhoso. Às vezes eu tô ali trabalhando e eu tenho uma rotina, assim, porque eu já tenho 14 livros na área de terapias holísticas, né? Então, eu tenho uma rotina de escrever, de gravar aula, de gravar vídeos pro YouTube, de fazer live, esse tipo de coisa. E é muito prazeroso, mas é muito cansativo também. Então, às vezes eu tô lá, assim, minha energia tá lá embaixo. Aí chega um áudio de um aluno, chega um depoimento, chega alguma coisa assim, sabe, que parece que levanta a minha energia de novo para eu poder continuar. E, lógico, eu já pensei em desacelerar, em parar algumas vezes, assim, sabe? Aí quando aparece esse tipo de coisa, a gente fala, não, gente, não é só uma empresa. É uma empresa que está mudando algumas pessoas, né, que está auxiliando algumas pessoas no seu processo de descoberta, no seu processo de transformação. Aí, tem uma história de uma aluna, não vou dizer o nome dela, mas ela trabalhava num ministério lá em Brasília, se aposentou, ela tinha uma única filha, a filha morava na região sul e ela ficou sozinha em Brasília, bem no meio da pandemia. E aí ela viu o anúncio do curso de Reiki que eu ia fazer, se inscreveu, participou e começou a usar nela. Ela falou assim, olha, minha vida mudou da água para o vinho. Eu comecei a ver as coisas de uma perspectiva diferente. E aí ela pegou e foi morar com a filha dela lá na região sul. Abriu uma clínica, começou a trabalhar lá, né? E aí a filha, o marido dela trabalha numa empresa multinacional, foi transferido para Dinamarca, acho que é Dinamarca, não tenho certeza. Foi transferido para lá. E a menina falou, vem mãe, vem para cá, você trabalha aqui na Dinamarca. E ela não fala uma palavra do idioma. Então, depois que a filha sai do trabalho, a filha atua como recepcionista para ela, traduz tudo o que ela fala para a pessoa, o que a pessoa fala, bota lá dentro da salinha e ela faz a aplicação de Reiki. Que máximo! Né? Então, assim, atravessou o mundo. Atravessou. E são histórias recorrentes, sabe? São pessoas, assim, que... Tem uma outra aluna, era advogada, feliz ali no que ela fazia. Ela começou o Reiki para aplicar no animalzinho dela, que estava doente, no cachorrinho. E ela se encantou tanto com o resultado, tanto com o Reiki, que ela começou a atender um amigo, atender uma outra pessoa, e hoje ela atua como terapeuta também. Né? Ela tem o espaço dela de atendimento como terapeuta. E que incrível como isso é empoderador, até financeiramente para essas outras pessoas. É porque se você for pegar o valor de uma sessão de Reiki, né, dependendo do local, do nível do reikiano, porque o Reiki é dividido em níveis, e você vai pagar ali entre 150 e 450 reais. Né? Então é um valor considerável. Se você atender ali, sei lá, 5 clientes por semana, em 4 semanas no mês, você já tem um valor considerável que supera muitos empregos por aí, uma qualidade de vida completamente diferente, trabalhando com o que realmente aquela alma quer, né? Porque tem gente que nasceu para isso, mas ainda não começou. Ainda não se descobriu. Não se descobriu, não chegou lá. Mas se ao decorrer dessa nossa conversa você tá se descobrindo, tá criando um frisson aí que você tá querendo saber mais sobre isso, as redes sociais, o Instagram do Instituto tá aqui, tá? Do Sidney, para vocês irem lá, fuçar, acompanhar. Seguir. Eu quero pedir também, se tiver alguém da minha audiência aqui, que se inscreva aqui no podcast, que deixe o like, né? Que participe aqui, que sempre tem assuntos muito, muito bons, né? E que conhecimento, gente, nunca é demais. E conhecimento sempre transforma a gente.
Ai, a gente gosta de trazer essas trocas pra cá. Porque agora mesmo a gente tá tendo muita clareza do que é o Reiki, mas não só isso, de como você constrói um negócio que é voltado para o autoconhecimento, desenvolvimento, enfim. Porque quando a gente olha para a construção do negócio, a gente é mais maduro, então a gente tem uma visão muito corporativa do que é o rolê, né? Uhum. Como você constrói um negócio. E tá tudo bem, tem que ter esse olhar mesmo, do administrativo, financeiro. Mas existem negócios que precisam ter um olhar mais delicado em relação ao que é. Por isso que eu perguntei da construção da sua cultura lá do Instituto. Se foi genuíno, se vocês cartilharam isso, colocaram isso numa cartilha antes de viver. Porque na construção de um negócio mesmo, são detalhes que às vezes passa. Construir a cultura, às vezes vem depois, anos depois. Existe dentro das terapias holísticas um medo de ganhar dinheiro com isso. As pessoas, principalmente as pessoas que acham que o Reiki está muito ligado à religião, acham que não se pode cobrar. Mas o próprio mestre Mikao Usui, que foi o primeiro mestre de Reiki, ele recomendava que se cobrasse. Porque o Reiki é uma forma de energia, o dinheiro é uma forma de energia, então você está fazendo ali uma troca energética. Quando há essa troca, a eficácia é melhor, né? E a gente tinha muito medo não é medo, às vezes a pessoa se sente culpada por estar ganhando dinheiro com aquilo, né? Então é um trabalho interno que a gente tem que fazer. A gente investiu em conhecimento, investiu em tempo, quem vai atuar como terapeuta, vai investir no local, vai investir na decoração, vai investir em tudo. Então, assim, você não está cobrando pela energia do Reiki, você está cobrando por tudo isso, pelo tempo que você está usando ali, pelo tempo que você investiu estudando, se profissionalizando, montando todo o espaço, trabalhando com contador, com tudo isso, né? Então, assim, não é correto a pessoa achar, né, ou se sentir culpada por estar cobrando ali pela terapia. Quando você foi estruturar os cursos, você trouxe da sua vivência do presencial para o curso online? Você falou que vocês vão fazendo pela demanda, né? Conforme os alunos vão dando aquela levantada de mão de que, olha, me interessa por isso, vocês vão trazendo. Essa construção da esteira, digamos assim, dos produtos, além da pesquisa que vocês realizam, veio com base no que você já fazia de práticas antes no seu espaço? Veio e foi assim. O que a gente queria? Os cursos de Reiki até então eram muito demorados. Eram muito, vamos dizer assim, tinha muito da crença do mestre misturada ali junto do curso. E a gente criou um método próprio, né? Então a gente tem um método que chama-se Iniciação Reiki, marca registrada nossa, em que a gente juntou todo o estudo que eu tinha, toda a prática que eu tinha, e eu falei, vamos traduzir isso da forma mais simples, mais, não metódica, mas assim, com mais passo a passo, mais didática possível, para que a pessoa não chegue aqui e ache que é um bicho de 7 cabeças ou ache que é complicado demais. Então, tudo que a gente faz é voltado para a prática ali do dia a dia. Então, ela vai aprender, e a gente sempre fala, olha, você não precisa memorizar tudo, você não precisa decorar tudo. No dia que você for usar, você vai saber que existe essa técnica, você vai poder olhar no livro, você vai poder olhar aqui na aula e executar essa técnica. Então a gente buscou simplificar sem ser simplista, trazer esse conhecimento de uma forma acessível, até porque a gente tem alunos de 11 anos de idade, a gente tem alunos de 90 e poucos anos de idade, então assim, não pode ser um conhecimento que a forma da gente passar impeça que as pessoas tenham acesso. Sim. E como que você vê, ou como você imagina que o futuro das terapias integrativas ou dos cursos de autoconhecimento no digital seguem, assim?
Você já tá pressentindo uma onda? Você que tá imerso no mercado já tá tendo um olhar diferente de como as coisas estão acontecendo? Eu acho que é uma onda que veio para ficar. Por quê? Você pensa bem, as pessoas, elas estão vivendo de uma forma muito no automático. E elas não estão olhando para si, elas estão vivendo como espectadoras da própria vida. A vida está passando e ela está ali como um ator coadjuvante na peça teatral da vida. Hoje a pessoa tem uma dor de cabeça, ela corre para a farmácia e compra uma medicação. Ela tem uma dor na lombar, corre para a farmácia e compra uma medicação. Então, assim, as pessoas estão se automedicando demais. Quando a gente vai ao profissional médico, ele faz os exames, ele nos consulta e prescreve um remédio, é uma coisa. Quando a gente começa a se automedicar para essas coisas do dia a dia, a gente está se prejudicando, tanto fisicamente quanto energeticamente. Então, por que, em vez de eu correr para a farmácia quando eu tiver com uma dor de cabeça, eu não tento antes fazer uma aplicação de Reiki ou uma outra terapia holística, né? Por que que antes de eu sei lá, buscar medicação em tudo quanto é momento da minha vida, eu não busco um chá de uma erva natural, eu não busco alguma coisa nesse sentido. Muita gente tem acordado para isso nesse momento. Muita gente está percebendo que quanto mais saudável for a sua vida, mais longa vai ser a sua vida. Né? Então, assim, para que eu vou ficar enchendo de toxinas o meu corpo se existem formas naturais de eu fazer o mesmo tratamento e às vezes com eficácia até maior? Porque, como eu falei, essa automedicação que a gente faz muitas vezes ajuda ali naquele problema e gera um monte de outros problemas, né? A terapia natural, o Reiki, ele atua como um todo, então ele vai estar cuidando da gente no todo, não só ali no físico. Então, é basicamente isso, está em crescimento e eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais formas naturais de se cuidar, de cuidar do outro também. Você percebe uma coisa hoje que a gente não percebia há alguns anos atrás. Por exemplo, eu conheço várias mães que têm filhos pequenos, 2, 3 anos, e que nunca deu açúcar para criança. Ah, é verdade. Né? Antes dava. 10 anos atrás já botava açúcar na chupeta para a criança parar de chorar, né? Então as pessoas estão evoluindo esse tipo de conhecimento e sabendo que o natural é melhor para a gente, né? Sim, e eu vi, não tem tanto tempo, que no SUS, em algumas unidades, eles estavam fazendo aplicação de terapias integrativas. Sim. E a procura aumentou. Acho que aumentou 70% naquele recorte de tempo. E aí, não vou conseguir te dizer, mas eu acho que é 23 para 24, tá? Uhum. E aí, tinha Reiki, as pessoas estão utilizando, e através do Sistema Único de Saúde. O Reiki, ele é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e é oferecido pelo SUS. Só que no SUS, ele depende do município e fazer a implantação. Então, nem todos os municípios do Brasil têm o SUS. Né? E existem muitos grupos, muitas pessoas que trabalham formalmente pelo SUS ali, né? Através de editais, através de tipo de coisa. E tem muita gente que trabalha também de forma voluntária. Né, os reikianos se organizam, se juntam, conversam com a administração do hospital, reservam um dia e um horário para ir fazer aplicação de reiki nas pessoas, entendeu? Que massa. E o reiki, ele incentiva muito esse trabalho voluntário. Né? A gente costuma dizer que a empatia ela é uma obrigação nossa, a gente olhar o mundo pelos olhos do outro ou se colocar nos sapatos do outro é uma obrigação nossa, é uma forma da gente agir bem com o outro. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa ir para compaixão. Compaixão é a gente fazer alguma coisa para diminuir a dor do outro. E fazer isso de forma genuína, fazer porque isso nos faz bem e não porque a gente espera alguma coisa em troca lá na frente sobre isso, né?
E, Sidney, já indo para o encerramento do nosso episódio, eu gostei muito da nossa conversa, mas eu queria que você me dissesse como você gostaria que as pessoas levassem o seu trabalho, o trabalho do Instituto, no coração daqui para frente. O que você gostaria que ficasse gravado, sabe? Marcado? Nossa, que difícil. Olha, eu acho que eu queria que as pessoas enxergassem na gente mais do que uma empresa, né? Mais assim, uma parte da casa delas, onde elas se sentissem seguras, onde elas se sentissem acolhidas, entendidas, principalmente, que a gente sabe, né? A gente olha para a pessoa, a gente não sabe quantas dores ela está carregando ali no coraçãozinho dela. Então, a gente quer isso, quer que a pessoa se sinta parte da nossa missão, da nossa vida, da nossa história, né? Como cada um tem feito parte até hoje, tem carregado um pouquinho de nós dentro deles, né? E a gente carrega um pouquinho de cada um dentro da gente também. Que máximo. E eu espero que vocês se sintam parte disso também. E se passou alguém pela sua cabeça que talvez precise ouvir isso, como o Sidney falou, às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá passando, o que ela tá vivendo, compartilha esse vídeo com ela, manda naquele grupo das amigas e ativa o sininho para você ficar de olho nas próximas presenças ilustres que a gente vai ter aqui no nosso canal. Nosso canal tá a coisa mais linda, todo organizadinho, cheio de playlists perfeitinho. E foi um prazer receber vocês. Muito obrigado, aqui. Adorei. E eu amei que vocês ficaram até agora e a gente se vê